Olá, tudo bem? Mais uma vez o assunto aborto está sendo discutido como pauta política e também social. Aproveitando esse momento em que as pessoas voltaram a falar sobre aborto, eu quero apresentar nesse vídeo de hoje a ética bíblica, a resposta bíblica para esse tema tão importante para a sociedade e para a vida humana como um todo. Qual é a resposta bíblica para o tema aborto? Bem, em primeiro lugar, é necessário a gente fazer as seguintes considerações. As referências que nós temos na Bíblia para aborto tratam apenas de aborto espontâneo. Não há nenhuma referência nas Escrituras quanto ao aborto deliberado. E por que isso? Porque os filhos, no contexto do Antigo Testamento, são vistos como bênção de Deus e não como maldição, pedra de tropeço ou coisa parecida como se pensa hoje, mas sim como bênção de Deus. É o que pensava a respeito dos filhos, os personagens bíblicos e a teologia bíblica, tanto do Antigo como do Novo Testamento. Bem, por isso, não se passava pela mente dos crentes do Antigo Testamento a possibilidade de um aborto, já que os filhos eram, repito, considerados bênção de Deus e um grande anseio, a maternidade por parte das mulheres. Bem, o aborto, por sua vez, era visto como assassinato com base no 6º mandamento que diz: não matarás. Mas o que as leis brasileiras dizem sobre o aborto? Em nosso país, o aborto induzido é considerado crime contra a vida humana, previsto no Código Penal brasileiro desde 1984. Fazer um aborto induzido pode acarretar em detenção de 1 a 3 anos de prisão para a mãe que causar o aborto ou que dê permissão para que outra pessoa o cometa. Nesse último caso, a pessoa que realizou o procedimento pode pegar de 1 a 4 anos de prisão. Vejamos situações em que o aborto não é considerado crime. Primeiro, quando a gravidez representa um risco à vida da gestante, à vida da mãe. Segundo, quando a gravidez é resultado de estupro. E terceiro, quando o feto for anencéfalo, ou seja, não possui cérebro. Eu particularmente entendo que a vontade, claro, do Eterno é que a vida em nenhum momento seja interrompida. Não matarás, ok, mas nesse caso, esses assuntos, essas questões aqui muito delicadas, particulares e que fogem, a questão da normalidade, a gente precisa considerá-las, E eu, particularmente, segundo a minha humilde e simples opinião, eu acredito que nesses 3 pontos aqui a gente pode tolerar a realidade do aborto. E no caso de estupro, é claro, a gente sabe que aquela mulher, ela pode continuar com a sua gravidez e logo depois do parto doar o filho para um centro de acolhimento, um orfanato. Mas é preciso também entender os traumas dessa mulher, preciso pensar o que é o estupro na vida da mulher. Então, eu entendo que nesses 3 casos aqui, a gente deve respeitar e tolerar esses processos aqui de aborto. Bem, e sobre a lei das 12 semanas que está em tramitação no STJ, você já ouviu falar? Olha só, no dia 22 de setembro de 2023, o ano passado, o STF, o Superior Tribunal Federal, colocou em pauta de votação a descriminalização do aborto até 12 semanas de gestação. O primeiro voto
foi da hoje, né, ex-ministra e naquele momento a ex-presidente do STF, Rosa Weber, que votou a favor para que o aborto seja realizado até a 12ª semana de gestação e não seja mais considerado crime no país. O principal argumento da ministra foi que a criminalização do aborto fere os direitos fundamentais das mulheres, que diz respeito à liberdade e à intimidade. Observe você qual foi o princípio, né, do voto da ex-ministra. Olha o que ela declara, abre aspas, a maternidade é escolha, não obrigação coercitiva. Impor a continuidade da gravidez, a despeito das particularidades que identificam a realidade experimentada pela gestante, representa uma forma de violência institucional contra a integridade física, psíquica e moral da mulher, colocando-a como instrumento a serviço das decisões do Estado e da sociedade, mas não suas. Bem, qual é o erro que eu percebo e qual outras pessoas também percebem no voto da ex-ministra? É que, em nome da liberdade da mulher, ela desconsidera a vida, o direito à vida. É bom lembrar, meus irmãos, que com 12 semanas de gestação, o bebê já está totalmente formado, esperando agora apenas o seu desenvolvimento. Um outro assunto, né, que permeia a discussão e o debate sobre o aborto é quando começa a vida. Bem, nós cremos, né, pelas Escrituras, nós cremos que a vida, e é claro, não só pelas Escrituras, pela ciência, nós cremos que a vida tem início na fecundação, quando o espermatozoide e o óvulo se fundem, gerando uma nova célula chamada zigoto, ou célula-ovo. Mesmo sem ser uma pessoa completa, óbvio, não é subhumano, é uma pessoa em potencial formação. Da primeira à 8ª semana, 2 meses, completa-se todos os órgãos, apresentando inclusive as impressões digitais. Aos 3 meses, no útero, o bebê já está formado, esperando crescer para vir à luz. Mesmo ovo ou feto, desde a concepção, nós cremos que o bebê não apenas tem vida, mas também possui alma. O Salmo de número 139, o Salmo de número 139 declara o seguinte: os teus olhos viram a minha substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda existia. Olha só que interessante. Davi declara que Deus os considerou uma pessoa, mesmo sendo ele ainda um embrião. Existem muitos argumentos, né, pró-aborto, e um deles é meu corpo, minhas regras. O movimento feminista divulga a ideia de que a mulher tem o direito de usar o seu corpo como ela bem entender. Defendem o aborto porque entendem que o bebê é um componente do seu corpo. Ao contrário disso, as Escrituras e a ciência diz que a criança é um ser distinto, diferente. Biblicamente, nem o corpo da mulher lhe pertence, nem tampouco a vida que nela está sendo gerada pertence plenamente a ela. Mais uma vez, a gente recorre ao livro dos Salmos, capítulo 136 e verso 13, que diz assim: pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. A palavra formaste aqui vem do verbo caná, que significa criar para si. Deus é o dono da vida humana. E por isso, a vida humana, sim, a vida humana deve ser protegida desde o ventre materno. De fato,
adquirir uma gravidez indesejada deve ser de fato um peso para qualquer mulher. Eu apenas imagino, não sei o que isso é de fato a realidade feminina, mas imagino que deve ser um peso, uma gravidez indesejada em um contexto complexo, mas isso acaba ocorrendo principalmente, pelo amor de Deus, isso aqui não é... eu sei que boa parte das mulheres a gravidez vem, muitas vezes não é por esse motivo, mas em muitos casos, sim, é por falta de planejamento, e em outros casos é pela prática promíscua, da prática do sexo desregulado, mas mesmo assim, seja por falta de planejamento, ou por uma vida marcada de inconsequências, mesmo assim, esses não podem ser motivos que dão às mulheres e aos homens licença para matar. Primeiro, urge a necessidade de investir em educação visando planejamento e prevenção. Segundo, mas caso tudo isso, seja desprezado e venha a gravidez, o correto, o ético e, acima de tudo, o bíblico, é permitir que aquela vida se desenvolva e venha ao mundo. Eu quero fazer uma pausa aqui para dizer o seguinte. Eu e tantos outros evangélicos, a gente não quer impor nada sobre ninguém. A gente não deseja impor. As pessoas fazem das suas vidas o que ela bem querer. Se uma pessoa quer viver de forma desregrada, aí vem a questão da gravidez e vem um aborto, é uma liberdade da pessoa. Certo é que essa pessoa, dependendo da situação, ela estará sim cometendo um crime previsto em nossa legislação e um crime contra o Deus eterno, o Deus criador. O que nós queremos aqui não é impor nada sobre as mulheres. O que nós estamos falando tratando de fé. Tratando do que as Escrituras nos revelam a respeito da vida, ok? Agora veja bem, mesmo que o STF e o Congresso venham descriminalizar o aborto, a lei de Deus, que permanece para sempre, ela continuará a ecoar por meio da sua igreja e dos seus profetas, que diz e que declara: não matarás. Por fim, depois de uma ampla explanação, entendendo que o tempo não é suficiente para tratar, digamos assim, adequadamente do assunto. A gente sabe que também o aborto tem uma questão também de saúde pública envolvida e tem uma série de problemas, mas a minha participação aqui é tratar do aborto visando esse contexto bíblico, mas é claro que o assunto é muito mais amplo. Mas eu encerro, e eu preciso encerrar essa reflexão falando de Cristo e do seu perdão. Perdão gracioso, perdão generoso, perdão misericordioso que alcança todas as mulheres arrependidas, que em algum momento da vida praticaram aborto. O perdão de Deus alcança você, mulher. Você tomada pelo sentimento de culpa, você talvez tomada por transtornos psicológicos. O perdão de Deus alcança a sua vida. Assim como o Cristo de Deus acolheu a mulher adúltera em João capítulo 8 e declarou a ela, diante do seu arrependimento: eu te perdoo, vá e não peques mais. É a palavra do Deus eterno para todas as mulheres arrependidas que um dia viveram a experiência tão traumática do aborto. O Senhor lhe perdoa e diz a você: vá e não peques mais.